Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa agenda em Portugal. Um momento que vocês estavam super ansiosos para saber, e a gente também aqui na correria para entregar isso aí para vocês o quanto antes, enfim, questões logísticas, né? E a ideia é justamente essa: a gente vai apresentar para vocês o documento que a gente tem com a programação geral e a programação dividida por clusters, e também mostrar para qual cluster cada um vai, para vocês já terem uma ideia de quais municípios vocês vão visitar. Se vocês quiserem pesquisar a respeito de clima, lugares para visitar quando tiverem com algum horário livre, enfim, fica aí a critério de vocês. Aí, assim que a gente começar a apresentar, eu já vou mandar aqui no nosso chat esse documento, e quando a gente terminar a reunião, eu mando também o documento pelo WhatsApp para vocês lá nos nossos grupos. Eu estou aqui com a Lore e com a Priscila, que é a nossa parceira aí de implementação do projeto da parte do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Está nos auxiliando aí com a questão da programação, ela que vai apresentar para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar, a gente vai tentar sanar o máximo que a gente conseguir. E é isso, vou passar a palavra já para a Lore, só para introduzir também, e logo depois para a Priscila, para a gente começar esse momento, não ficar enrolando, né? Objetividade. Lore. Olá, gente, boa tarde, muito bom revê-los novamente. E é isso que a Lili disse, a gente vai explicar um pouquinho para vocês a programação da missão técnica, tirar algumas dúvidas aí, e também a gente vai solicitar algumas informações mais operacionais mesmo. É isso. Priscila? Bom, pessoal, boa tarde. Acho que eu conheço quase todo mundo, mas não todos. Muito prazer, eu sou brasileira, trabalho lá na equipe do Centro de Estudos Sociais e estamos aqui todas envolvidíssimas na construção dessa programação com os nossos parceiros portugueses. Depois, no final, vou fazer também volto a falar com vocês para falar sobre um outro evento que vai acontecer em Braga numa data próxima, que a gente também quer informar a vocês. Mas então, vou apresentar a programação. A Elise e Lorena, por favor, vão me ajudando aqui, acompanhando. Como que nossa programação está estruturada? Em 3 grandes blocos. O primeiro bloco é o momento em que todos nós nos encontramos em Lisboa. Vocês vão estar chegando de avião, os portugueses vão estar chegando de trem, que nós chamamos em Portugal de comboios, e vão se encontrar no hotel, e a partir do domingo, na hora do almoço, começam a fazer as atividades conjuntas. Domingo é um grande momento de encontro, de reencontro para quem já se conhece, vai ser um dia leve, mas com já uma visita técnica. Depois, segunda, terça e quarta, nós vamos estar divididos em quatro grupos. Cada grupo vai fazer um percurso, porque Portugal é um país pequeno, mas não é tão pequeno assim. Então, nós não conseguimos fazer com que quem está no norte visite o sul. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos os clusters que a gente já conhece, olhamos por cada cluster qual era a área mais forte do país e concentramos as visitas de cada grupo na área principal dos clusters. Deu perfeita a nossa divisão? Não deu. Então, por exemplo, quem vai para o sul, que é mais longe, vai ver só as práticas do Sul. E aí nós agrupamos os municípios do Sul. Então, aquilo que a gente está chamando de grupo é diferente do cluster. O cluster é onde vocês vão continuar trabalhando, continuar fazendo as trocas, continuar integrando os grupos de WhatsApp e tal. Na visita em Portugal, a gente tem algumas sobreposições entre o cluster e o grupo, mas não são perfeitas. Então, algumas pessoas vão acabar viajando para lugares inesperados e conhecer experiências inesperadas. Tem problema? Não tem. Por quê? Porque nós temos os temas que são muito próximos e nós temos os temas transversais que nos aproximam a todos e que permitem que a gente faça esses cruzamentos. Né? Então, domingo chega todo mundo em Lisboa. Segunda, terça e quarta, nós nos dividimos em 4 grupos que vão fazer 4 percursos diferentes. Quinta, nós voltamos a nos encontrar em Coimbra. Sexta, temos o encerramento. Sábado, vocês voltam para Lisboa. Domingo, vocês pegam o voo para o Brasil. Então, são esses 3 grandes momentos: Lisboa, viagem dos grupos e Coimbra. Então, isso aqui é o que eu vou apresentar primeiro. Vou apresentar primeiro
as pontas, Lisboa, os momentos conjuntos, e depois eu vou entrar em cada um dos 4 grupos. Então, vocês embarcam 18, 19, em 18 chegam 19, a grande maioria dos brasileiros. Dia 20 é aquele dia de botar o fuso horário mais ou menos em dia. Vocês vão ter amanhã livre ainda. E começamos as atividades na tarde do dia 20, saindo do hotel para visitar a Praça Martim Muniz, que é um dos pontos turísticos centrais de Lisboa e que tem ali uma atividade de participação. Então, nós vamos conhecer a experiência de participação que Lisboa realiza com as pessoas que frequentam e usam e têm seus comércios ali na Praça Martim Muniz. Depois disso, nós vamos direto para um segundo lugar, que é um hub criativo, e de lá nós vamos partir todos juntos para o jantar. Ali tem uma abertura que vai ser uma abertura informal, bem parecida com a abertura informal que nós tivemos no restaurante em Brasília. Então, nos reencontramos, voltamos para o hotel, no dia seguinte, cedo, dividimos em 4 grupos que vão fazer 4 percursos diferentes. Quando que nós nos reunimos? Na quinta-feira. Na quinta-feira, todo mundo sai de onde estiver de manhã, chega na hora do almoço em Coimbra, faz o seu check-in, descansa um pouquinho e vai para uma visita técnica também na cidade de Coimbra, para depois termos um jantar num lugar que é maravilhoso e que tem uma vista, aquela vista de cartão postal da cidade, que é o Convento de São Francisco. Isso na quinta. Na sexta-feira, nós temos a nossa reunião de encerramento. Nós vamos todos para a Universidade de Coimbra, onde nós trabalhamos. Vamos fazer as atividades de sinergia para o enfrentamento dos desafios, que vai ser uma atividade focada para a construção dos termos de cooperação. Tem gente em diferentes estágios, tem gente que já começou, tem gente que nunca pensou sobre isso, então a gente vai ter um momento para todo mundo pensar sobre isso um pouquinho. E depois compartilhar os resultados dessa conversa e compartilhar os resultados das visitas. Por quê? Porque cada pessoa, cada grupo vai ter conhecido um percurso, mas então a gente vai ter um momento em que a gente vai ouvir todos os outros para pelo menos ter uma ideia daquilo que eles viram. E aí terminamos com uma visita à Biblioteca Joanina, que é uma biblioteca do século XVI, que tem lá, enfim, é o cartão postal da Universidade de Coimbra. Nós terminamos o dia visitando esse lugar. Para minha surpresa, eu achava que os portugueses não iriam, porque eu falei, todo mundo já conhece, né? Todo mundo já fez aquela excursão com a escola para a Universidade de Coimbra. Mas não, muitos portugueses não conheciam também e vão estar conosco ainda nesse momento. E aí, alguns voltam no dia 25, poucos, a maioria fica também com vocês até o dia 26 de manhã, e aí eles voltam para casa de comboio e vocês se organizam para voltar para Lisboa. E ainda no sábado, acho que é na sexta, na verdade. Bom, tem a atividade do Comitê de Governança, que é uma das partes importantes do projeto. Agora eu fiquei em dúvida se é na sexta ou no sábado. Bom, essa é a estrutura geral. Mesmo. É no sábado, né? Então tá certo. Essa é a estrutura geral. Alguma dúvida em relação a isso? Falar, levantar a mão. Será no sábado mesmo? Nossa, foi tudo muito rápido. Nossa Senhora. Nós chegamos um pouquinho atrasada, mas tá bom. Depois a gente tem uma cópia disso aqui. Tá, vocês vão ter uma cópia. Eu mandei aí, eu mandei agora aí o documento no chat, então é só vocês baixarem, já tá aí. Obrigada. Qualquer coisa a gente manda nos grupos ou por e-mail depois. Tem que passar pro... Tá, antes de vocês mandarem para os grupos, eu vou fazer uma pequena alteração de umas pequenas coisas que a gente já viu que tem nome errado, coisas assim. Agora, o importante daqui é que também essa construção ainda está essa programação ainda está em construção. Ou seja, pode haver mudanças. O que eu garanto para vocês que não vai mudar. Ninguém vai mudar, nenhum cluster vai criar uma cidade nova no meio do caminho. Então, a gente não vai conseguir mais inverter cidade, trocar de cidade para cidade nova. Isso não vai acontecer. Mas pequenos ajustes, todo mundo sabe, né? Como é que é organizar evento. Mudanças pequenas aqui, uma sala aqui, um lugar ali, isso ainda pode acontecer. Aqui você vai apresentar os hotéis agora. Não, agora eu vou apresentar os 4 grupos. Nós não temos ainda, nós não vamos apresentar nessa reunião os nomes dos hotéis.
Assim que nós tivermos os nomes todos confirmados, nós vamos informar a vocês. A CNN está trabalhando nisso, mas a gente ainda não tem a confirmação dos nomes dos hotéis, a gente tem a confirmação dos nomes das cidades. Isso. E a gente já finalizou recentemente um documento com o nome de todas as pessoas e onde vão se hospedar, que a partir desse documento, a agência, né, que é a responsável aqui conosco, a Lemets, que você já conhece, que a gente já falou, ela vai atrás dos hotéis com melhor custo-benefício, e aí a gente vai conseguir apresentar para vocês fechadinho qual vai ser o hotel em que a gente vai se hospedar, cada um dos grupos. Então, aqui agora a gente entra na programação dos 3 dias do meio, segunda, terça e quarta. Eu vou apresentar 4 programas diferentes. Por quê? Porque são 4 grupos diferentes. Então, o grupo 1 vai ficar em Oeiras no primeiro dia, porque Oeiras é do lado de Lisboa. Depois pega o ônibus, que em Portugal chama autocarro, e vai de autocarro até o Porto. No Porto, que é um lugar central, nós sairemos todos os dias de manhã, um dia para Maia, um dia para Guimarães e no terceiro dia voltando para Coimbra. Então, a gente vai ter toda uma identificação de horário de café da manhã, horário de check-out, porque são muitas pessoas para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, a gente precisa ser bem cuidadoso nisso, vai ter que pedir muita colaboração de vocês. Nesse primeiro dia, principalmente, que tem 90 pessoas saindo do hotel para irem para 4 lugares diferentes. Então, tomamos café, vamos até Oeiras, que é poucos 20 minutos de Lisboa. Temos ali uma boas-vindas do Executivo Municipal e vamos conhecer 2 práticas de Oeiras. O Oeiras Valley, que é essa iniciativa de desenvolvimento econômico a partir da tecnologia. Depois o Tagus Park, que é também um parque de ciência e tecnologia, tudo ali no mesmo local. Depois almoçamos ainda em Oeiras e fazemos 2 sessões de trabalho. Uma para discutir, para ouvir mais sobre as práticas e depois outra para fazer uma troca, uma avaliação, né, de como que as pessoas perceberam, entenderam as experiências, do mesmo formato que foi feito no Brasil, com essa ideia de que a nossa viagem é para que a gente conheça essas práticas e contribua para que elas melhorem, aprenda com elas, todo mundo sai ganhando com isso. Bom, depois a gente encerra em Oeiras e vocês pegam um ônibus, autocarro para ir para o Porto e jantam no hotel no Porto. No segundo dia, nosso destino é Guimarães. Então, a mesma coisa, saímos de manhã, somos recebidos pela presidente da Câmara, que é a prefeita da cidade. Depois vamos conhecer as práticas de desenvolvimento econômico e inovação, a questão dos sistemas inteligentes de informação. E aqui temos uma apresentação de uma atividade de intercâmbio que já está acontecendo entre Santarém e Guimarães, e vão apresentar a plataforma desenvolvida em Santarém com o apoio do município de Guimarães na questão das violência contra a mulher. Depois a gente tem visita guiada. Guimarães é uma das cidades que é tida como berço, né, do país, da nação portuguesa, então tem lá muitos monumentos, tal. Vocês vão conhecer ali a estrutura de turismo, né, dessa cidade. Depois vão conhecer o Centro de Valorização de Resíduos, discutem as práticas, jantam e voltam para o Porto. No dia seguinte, todo mundo não vai estar cansado, vai acordar de novo cedinho, vai pegar o autocarro, vai para Maia. Aqui também, olha, são 15 minutinhos de deslocamento, 20 minutos. Não. Tá errado isso aqui. Não é tanto tempo. Eles vão para Maia. Eu estou em dúvida aqui, vamos ver. Vamos para Maia. Na Maia, o foco é a educação ambiental. Então, vocês vão conhecer uma atividade de educação ambiental, uma exposição, depois tem um intervalo com conhecimento lá da gastronomia local, e depois uma outra exposição que também está dentro da estratégia de Maia sobre o clima. Almoçam, tem uma apresentação de alguns projetos do setor de meio ambiente e depois visitam Ecocentro móvel e mais um lugar de compartilhamento de resíduos sólidos. De novo, avaliam as práticas e voltam para o Porto. No dia seguinte, vai ser um dia mais tranquilo, vocês vão ter uma manhã mais livre no Porto, esperam o grupo 4 e vão junto com o grupo 4 para Coimbra. E aí encontram todo mundo e fazem atividade coletiva. Grupo 2. Então, o grupo 2 que tem Lisboa, Baldio, Estrela Sul e Coimbra, vai ficar na região
centro do país, né? Que é nessa região, que já é a região de Coimbra. O primeiro grupo tinha ido para o norte. Passa o primeiro dia em Lisboa, conhece a Associação Renovar Moraria, que é uma associação de inovação social, multidisciplinar, almoça nessa experiência e visita a cozinha almoça e faz uma visita técnica a essa iniciativa, que é um dos bairros históricos de Lisboa. Sai de lá, vai para o Conselho do Cidadão, visita o Conselho do Cidadão, que é uma iniciativa da Câmara Municipal, e de lá passa no hotel, pega as malas e já viaja para Covilhã, que é uma cidade na Serra da Estrela, onde fica localizado o Baldio Estrela Sul. No Baldio, vocês vão ficar um pouco mais de tempo, porque é longe, as coisas, os acessos lá não são tão fáceis, então a gente optou por vocês ficarem lá o dia todo e mais amanhã do dia seguinte. Então, vocês vão conhecer as freguesias, né? Covilhã é a capital, é o município, a sede do município, e o ente abaixo é a freguesia. Então, vocês vão conhecer algumas freguesias que são consideradas, são importantes na Serra da Estrela e que são áreas de baldios. Então, vocês vão conhecer a freguesia da Eirada logo de manhã, vão tomar café da manhã lá, vão conhecer a questão do debate. Oi? Oi, Hernandes, acho que o seu áudio está entrando aqui. Bom, então vocês vão conhecer a freguesia da Eirada e as atividades lá de comunitárias, né, que tem a ver com a construção da paisagem. Depois vocês vão para uma segunda freguesia de Cortes do Meio, vão visitar a sede dos agrupamentos de baldios, lá, né, que é o agrupamento de baldio da Estrela Sul, e vão fazer uma atividade de plantação de árvores, que é uma das questões lá de preservação ambiental e tal. Almoçam na sede do agrupamento, visitam uma outra freguesia de Cortes de Verdelhos, e lá conhecem as estratégias de desenvolvimento, a questão da madeira, e no final tem um jantar no forno comunitário, um lugar super bonito, e voltam para Covilhã. No dia seguinte, saem do hotel de Covilhã, aí agora vocês vão ficar no centro da vila, saem do hotel de Covilhã e vão para, acho que vai ser na própria sede da prefeitura, isso tem que se confirmar, para uma sessão solene com o poder público local. Saem da sessão solene, pegam as malas e vão, já em destino a Coimbra, vão parar para almoçar num lugar que é no meio do caminho, que tem uma bela vista, não sei se tem alguma prática ali que vocês vão olhar, e chegam em Coimbra no final da tarde. Fazem check-in, descansam só um pouquinho e vão jantar no Mercado Municipal de Coimbra, que já é uma prática que vocês vão conhecer, que é o projeto de revitalização do mercado, que é um dos pontos turísticos também da cidade. No dia seguinte, vocês seguem em Coimbra, e aí tem uma série de atividades de desenvolvimento territorial, a comunidade de manhã vocês vão ouvir algumas experiências. A comunidade intermunicipal da região de Coimbra e um projeto de inovação colaborativa que é um laboratório. Fazem um momento de discussão do que vocês já viram, almoçam, e à tarde fazem 2 visitas técnicas a uma incubadora e há um lugar que é um projeto social de produção de artesanato, sabão, tal, que busca resolver os desafios lá do desemprego, que também é uma questão na região. Voltam para o hotel e encontram o grupo completo que já vai estar lá para fazer a atividade. Alguma questão? O terceiro grupo vai para o sul. É outro projeto, é outro cenário, né? Um cenário ali beira-mar, as cidades de Faro e Olhão e Faro fazem parte da AMAL, da associação, né, do consórcio lá de cidades. Esse grupo é um pouco diferente, porque ele não fica em Lisboa, ali nas proximidades de Lisboa, ele já na segunda-feira de manhã desce para o sul,
passa a manhã viajando, chega, almoça no hotel. Depois vai visitar o Parque Natural do Algarve, o Parque Ria da Formosa, para conhecer como é que é o funcionamento e a gestão do parque, a gestão coletiva. Depois vai ter uma recepção pelo poder público e um jantar. Esse jantar, inclusive, vai ser oferecido pelo município. No dia seguinte, vocês vão a Faro. Né? Tem um café da manhã, depois vocês vão conhecer o projeto Culatra 2030, vocês vão conhecer a Ilha da Culatra, vão, inclusive, andar de barco aqui para poder chegar na ilha. Conhecem esse projeto na ilha, almoçam e voltam de barco, agora até Faro, para conhecer o Centro de Investigação Marinha e o Centro de Ciências do Mar. Depois vocês vão se reunir para conhecer alguns projetos ligados ao lixo, né, a recolhimento de lixo, e as compras, o modelo de compras coletivas da AMAL. E aqui Maia, que é desse cluster, mas que não vai estar aqui, porque vai estar recebendo o cluster 1, como a gente já viu, vai ter um momento para apresentar o seu projeto de meio ambiente, então teremos aqui a Helena de Maia, que vai estar acompanhando esse grupo, nessa lógica de que às vezes a gente não conseguiu fazer sobreposições perfeitas entre grupos e clusters, e aí fazemos o possível para que isso continue, que o diálogo que já começou continue a se desenvolver. Quarta-feira é dia de Olhão, que é do Cluster 4 também, e que tem a sua inserção no projeto na questão do desenvolvimento social. Então, vocês vão conhecer a Biblioteca Municipal e os projetos de desenvolvimento social de Olhão, e à tarde vão visitar as práticas. À tarde, vocês vão visitar a prática Olhão, Rotas das Lendas, e 3 empresas inovadoras no Conselho de Olhão, que são Necton, Sparos e Sun Concept. E aí, isso vai acontecer em outros lugares também. Nós temos o plano A, e às vezes a gente tem o plano B, porque se tiver, essa é uma época de chuva em Portugal, então pode ser que esteja chovendo em Olhão. Se estiver chovendo demais, a gente não vai fazer atividade a céu aberto. Em vez das rotas de lendas, a gente vai para o Museu Municipal e para o Mercado Municipal. Isso a gente vai ter que contar com a colaboração de vocês, porque esperamos que o clima esteja bom, mas levem as suas botas, levem as suas galochas e levem seus casacos de chuva, porque chove em Portugal nessa época. Então, assim, sapatos, não preciso nem dizer que sejam confortáveis e que aguentem bem a água. Isso é muito importante, porque a gente vai caminhar, vai andar, né? Anda-se muito. Ainda que a gente esteja subindo e descendo de ônibus, tal, é importante estar com roupas que aguentem bem o período de chuva. E no dia seguinte voltam para Coimbra. Grupo 4 vai para o norte. Então, o grupo 1 vai para o norte e o grupo 4 também vai para o norte. Vai passar o primeiro dia em Cascais, que é do ladinho de Lisboa, 40 minutos. Vai ter a sorte de acompanhar um orçamento participativo jovem acontecendo, porque as datas coincidiram, então vocês vão visitar mesmo uma etapa lá das atividades do orçamento participativo jovem de Cascais. Vão almoçar com os meninos no seminário, essa parte vai ser engraçada, vai ser divertida. E depois vão sair de lá e vão visitar o centro de comando, que alguns já devem ter ouvido o Zanin comentar, que ele ficou encantado, que é um lugar onde tem informações sobre o funcionamento das cidades agregadas, que eles tratam com trânsito, coleta de lixo, tal, então vai conhecer esse centro. Depois vão para a Quinta do Pisão, que é um parque também, e aí vão ter uma experiência relativa à gestão do parque e tal, que é uma gestão coletiva de vários municípios, e tem a ver com alimentação, com agricultura, então vão conhecer o Parque do Pisão. Passam ainda na Câmara antes de jantar, conhecem, são recebidos pelo presidente, jantam ali e só então se deslocam a Cascais e vão chegar às 11h30 da noite no Porto. No dia seguinte saem para Valongo, que é do ladinho do Porto, é uma região metropolitana ali que tem vários pequenos municípios, né? Valongo é um deles. Então tomam café, vão para o Porto, são recebidos pelo presidente da Câmara, conhecem nessa região que é Hermesinde, que é próxima ali, é um bairro do Porto, do bairro de Valongo, que tem uma vida própria e que tem esse centro cultural, e vocês vão conhecer esse projeto da Biblioteca Humana e tem uma conversa sobre o processo participativo na cidade. Almoçam e visitam o Parque das Serras do Porto, que também é um parque cogerido, tá? Um parque urbano. Vamos ver como é que isso funciona, vamos visitar lá o centro de interpretação, que é meio que um receptivo do parque.
Depois, à tarde, ainda vão ouvir algumas coisas de algumas das iniciativas inscritas por Valongo no projeto, e depois vão jantar no Porto. No Porto, Não vou jantar em Valongo, vou jantar no Porto. No dia seguinte, partem para o Baldio da Mexieira, que é na cidade de Arouca, então vão se deslocar do Porto para Arouca, vão conhecer de carro, autocarro, né, o Baldio, porque por causa da chuva a gente não vai pedir para vocês caminharem muito, vamos torcer para estar chovendo pouco. Passam pelos viveiros da Granja, vão visitar e vão fazer uma atividade de plantar árvore, deixando ali a contribuição, vão fazer um bosque do Inova juntos. Depois vão conhecer a Casa das Pedras Parideiras, que é também uma iniciativa ali de preservação ambiental, tem um centro de informação. Se deslocam para o almoço, depois vão para os Passadiços do Paiva, que é um cartão postal da região, são umas pontes de madeira, e vão para o centro da cidade, onde vão conhecer a estrutura de turismo e ser recebidos pelo presidente da Câmara Municipal de Arouca. Voltam para o Porto, no dia seguinte fazem uma reunião, que em alguns grupos são distribuídas. Nesse grupo a gente optou por fazer, porque não cabia na programação, fazer uma reunião mais longa, no último dia, e aí depois da reunião já pegam o carro e vão para Coimbra. De novo, é preliminar, pode ter ajustes, todos os programas são similares em termos de conjunto de atividades, mas as atividades são bastante diferentes. Acho que é isso, gente. Vou parar de compartilhar aqui, não sei se tem dúvidas, questões, interesses específicos. Boa tarde, gente. Oi, Patrick, boa tarde. Olá, me chamo Patrick, sou de Belém. A minha dúvida é que eu acho que como eu cheguei um pouquinho atrasado, se já tem essa pré-definição de cada município por grupo. Sim, na própria agenda, a programação que eu mandei aqui, eu posso mandar de novo, porque se você chegou depois você não viu, mas a própria programação já diz, por grupo, quais são os municípios que vão ser visitados. Aí agora a Pri só apresentou um pouco da programação dividida por cluster, por grupo, e agora eu vou apresentar para vocês, que acredito que tenha causado alguma confusão, essa questão de divisão, de diferenciação entre o que é cluster e o que é grupo e por que a gente está fazendo essa diferenciação. Aí agora apresentando, talvez eu consiga sanar suas dúvidas, Patrick. Tudo bem? Ok, obrigado. Mais alguém? Ou já posso começar a apresentar sobre quem vai para onde? Bom, como não teve manifestação, então vou começar a apresentar, vou compartilhar com vocês aqui sobre a planilha que a gente tem com os dados das pessoas que virão. Só um momento. Bom, vamos lá. Primeiramente, vou explicar para vocês o porquê da distribuição. A gente tem os clusters temáticos, que cada município, ele faz parte de um cluster, e isso já foi decidido formalmente, por meio documental, etc. Isso não muda. Vocês permanecem no mesmo cluster, inalterado. Porém, por questões geográficas em Portugal, e para aproveitar que é um país menor, e que a gente pode conhecer um pouco mais de localidades, dependendo do ponto central em que a gente estiver, a gente teve que separar por grupos. Então, não necessariamente, você que está no grupo 2, você faz parte do cluster 2, mas por questões geográficas, a gente teve que encaixar. Por exemplo, Maia. Maia é um município do cluster número 3, que é o cluster de cidades verdes e mudanças climáticas. Porém, por questões geográficas de proximidade, Maia foi para o grupo número 1, que, em tese, a maioria das pessoas lá são do cluster número 1. Então, por isso essa divisão. Então, não confundam cluster com grupo. Grupo é uma coisa, que é a distribuição geográfica que a gente fez, e cluster é outra. E cada grupo, ele vai para um município diferente. Então, a gente vai ter essa distribuição aí que vai acontecer na segunda-feira. Segunda, terça e quarta vai ser o momento em que as pessoas vão estar distribuídas em locais diferentes. Por exemplo, o grupo 1 vai estar em Porto, o grupo 2 vai ficar ali em Covilhã, o grupo 3 vai ficar na região ali do Algarve e o grupo 4 também vai ficar em Porto, por questão da proximidade. Então, esses são os pontos centrais que a gente vai ter de distribuição. Mas a gente inicia Lisboa, todo mundo junto,
E já ressalto para vocês que a nossa lista, contando com convidados e as pessoas participantes do projeto, deu cerca de 100 pessoas, então vai ser um grupo muito grande, a gente vai precisar muito da colaboração de vocês para a organização. E em Lisboa, no sábado e no domingo, nós estaremos todos juntos. No domingo teremos aí as atividades que a Pri apresentou a partir da tarde do domingo, algumas visitas, e à noite aquele jantar que a gente dá de abertura, igual a gente fez aqui em Brasília, juntamente com as pessoas também do Sebrae, porque o pessoal do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor também vai estar lá, e a gente, como tem já essa proximidade, a gente vai fazer essa conexão no momento do jantar conjunto. Então, vão ser cerca de 120 pessoas nesse jantar, contando com os participantes do Sebrae. Na segunda-feira, começam esses deslocamentos, cada grupo vai para um canto, então a gente vai apresentar aqui em qual grupo, em qual cluster você está, e aí você vai saber para onde você vai, mas se tiver alguma dúvida, a gente fala no privado também, não tem problema, essa lista também já está bem fechadinha. E a gente retorna todo mundo junto para Coimbra, cada um sai do seu ponto, do Porto, do Algarve, de Covilhã, mas em Coimbra a gente se encontra novamente, que é aí onde a gente vai conhecer a sede do SES, né, que é o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e vai ficar lá por 2 dias, fechando aí sexta-feira. Sexta-feira se encerra, sábado começa os deslocamentos de todo mundo de volta para suas casas, os brasileiros, inclusive. Então, quem for ficar, né, no sábado a gente vai voltar para Lisboa, de Coimbra, por causa da questão do deslocamento, porque a maioria está vindo do aeroporto de Lisboa e vai voltar pelo aeroporto de Lisboa também. Então, se ficou alguma dúvida quanto a isso, podem falar agora, que eu já vou apresentar aqui para vocês a respeito dos nomes das pessoas e qual cluster que vocês fazem parte e para onde vocês vão. Alguma dúvida sobre isso? Bom, então tá bom. Eu vou apresentar aqui para vocês, aqui a nossa planilha com brasileiros e portugueses, inclusive o pessoal da equipe, essa primeira camada aqui de pessoas somos a equipe que vai se deslocar para lá. Já vai ter um pessoal que vai estar lá, porque vai estar vindo de um outro evento, Fira Barcelona, que a gente compartilhou com vocês, alguns prefeitos optaram por ficar para participar desse FIRA, mas né, foi à parte, o projeto só vai custear mesmo a missão de Portugal para os representantes, porque também os convidados, o custo vai ficar para cada convidado. Inclusive, aproveito para ressaltar que a CNM vai oferecer para os 2 representantes de cada município todo o custeamento. Então, hospedagem, passagem, alimentação e transporte vai ficar a cargo da CNM para os 2 representantes. Porém, tivemos alguns municípios que quiseram convidar outras pessoas, convidaram, a gente deixou isso aberto para vocês, tranquilamente, só que vai ficar a cargo de vocês, dos convidados, a questão da alimentação, da hospedagem e da passagem. A CNM está vendo a possibilidade de custear o transporte, porque como a gente vai ter que alugar um transporte para todo mundo, fica um pouco mais fácil, mas ainda não é certeza também, porque a questão mesmo era de custear todo mundo, os convidados, mas a gente está tentando. Só que é certeza que hospedagem, passagem e alimentação vai ficar a custo do convidado e o seguro-saúde também. Ressalta a importância de verificarem quem aí convidou as pessoas por fora e quem vai ficar mais ou a menos, ressaltou a necessidade de verem a questão do seguro-saúde, porque ele é obrigatório para você permanecer também lá em Portugal. Então, tendo isso dito, eu vou tentar apresentar para vocês aqui qual cluster vocês fazem parte. Primeiro, vamos para o cluster número 1. Por coincidência, todo mundo do cluster número 1 a gente conseguiu deixar no grupo 1, então, as pessoas que eu vou apresentar aqui agora vão para o Porto, para ver ali as questões de Oeiros, Parque Tecnológico, etc., como vocês podem ver na agenda. Então, vou colocar aqui, vou desmarcar e vou filtrar só o C1 para vocês verem quais são as pessoas, ok? Então, são essas pessoas aqui que vão para o C1, Railise, que sou eu, vou ser uma das responsáveis. Ricardo Hermani é uma outra pessoa que é um doutor daqui da CNM, é um dos consultores e vai estar conosco também para auxiliar nesse momento. A Andréia de São Bento do Sul, a Ana Paula de Socorro, o Andrei de Restinga Seca, o Bruno de Tarumã, o Edson de Cascavel, o prefeito Nélio de Santarém, o Maicon de Viana, a Maria de Fátima de Socorro, o Paulo Ricardo Salerno, que é o prefeito Paulinho de Restinga Seca, a Rosilene de Santarém, o Walter de Capitólio, o Wanderson Beno, que é o prefeito de Viana, também vai nos acompanhar,
e o César, que está aqui como convidado. Então, essas são as pessoas que vão nos acompanhar. E está faltando só uma pessoa aqui que eu vou acrescentar, que é a nossa parceira de implementação também, que vai ser a Tatiana. Ela vai ser a que vai me auxiliar na recepção de vocês, no acompanhamento de vocês ao longo de todas as nossas atividades do grupo número 1. Então, são essas pessoas a princípio. Pode haver mudança ou não, mas é isso, e a gente está tentando mudar o mínimo possível. Então, provavelmente vai permanecer dessa forma. Então, esse foi o grupo 1. Agora, vamos para o grupo 2. Deixa eu tirar aqui, C2. Isso, ok. No grupo 2, nós temos essas pessoas que vão acompanhar a Lore. A Lorena vai ser a responsável da CNM pelo cluster. E o Zanin, que vocês também já conhecem, vai acompanhá-la para auxiliá-la ao longo das atividades que vão ser desenvolvidas para o cluster, para o grupo número 2. Então, todas essas pessoas aqui, a gente também conseguiu conciliar o C2 com o grupo número 2 e vão ficar na distribuição em Covilhã. E aí vai começar a atividade em Lisboa e depois vão para Covilhã e vão se dispersar para as atividades direcionadas para o grupo de vocês. Então, essas pessoas aqui são as do grupo 2. E temos o Écio de Cinzanvi, que também é um prefeito de um dos municípios consorciados. Ivanildo de Itaquaritinga do Norte, ele é o prefeito de lá. O José Ricardo Matá, que é o prefeito de Igarapava. O Leonardo de Itaberito. Marcelo de Itaberito. Márcio de Igarapava. Prefeito Oscar de Tarumã. O Ronaldo de Itaquaritinga. O Dimar do Cisga. A Vanessa do Cinzanvi. O Arão do Cinzanvi. E o Diogo, que é um convidado também de Itaquaritinga do Norte. Eu acredito que seja isso, não acho que não está faltando ninguém não, né? Não espero. Se tiver, a gente depois atualiza. Mas são essas pessoas que vão estar no grupo 2, juntamente com a Lore, e indo ali para a Covilhã. Agora, o grupo número 3. Só um momento. Deixa eu tirar isso daqui. C2, C3. Esse daqui é o grupo que vai com a Thaís. A Thaís vai ser a responsável da parte da CNM pelo grupo, como também foi no outro momento. Aí aqui a gente já tem o Cláudio Puti, de Belém, o Cristiano, que é o prefeito de Capitólio, o Djalma, de Feliz Deserto, Edmilson, que é o prefeito de Belém, a Francineia, de Barcarena, o Igor, de Águas da Prata, a prefeita Margot, de Andradas, a Rafaela, de Águas da Prata, a prefeita Rosiana Beltrão, de Feliz Deserto, a Tarsila, de Andradas, o Wirley, de Barcarena, o Clíndia, de Viana, que é um outro convidado, a Juliana Nobre, de Barcarena, que é uma outra convidada, Naira, de Belém, que é uma convidada, e Lívia Puti, de Belém, que também é outra convidada. Então, esses são os grupos esse vai ser o grupo que vai acompanhar a Thaís e vai ficar ali na região do Algarve, que é a região mais ao sul de Portugal. Elise. Oi. Oi. É sobre o Irley, né, de Barcarena. O Irley, ele não vai. Ele não vai, ok. Tá? Então, vou tirá-lo daqui. Isso, quem vai no lugar do Irley é a Juliana. Tá bom, só deixa eu tirar aqui o nome dele. Isso. Depois você me passa isso por escrito no WhatsApp, por favor, Fran? Ok. Tá bom? Obrigada. Eu vou até tirar o nome daqui. Beleza. Então, é isso para o grupo 3. Agora, para finalizar, o grupo número 4, que é o que vai ali também para o Porto. Então, um detalhe, o grupo 1 e o grupo 4 vão ficar no mesmo hotel no Porto, mas as atividades vão ser diferentes. A gente só vai se encontrar no mesmo hotel por questão também de proximidade geográfica. Então, no grupo 4, a gente vai ter como responsável a Fabiana e a Pri da parte do SES. Então, a Pri vai ficar responsável também por vocês da parte do SES, assim como foi também quando a gente se distribuiu aqui em maio, durante a vinda dos portugueses. Então, a Fabi vai ser a responsável. Aí a gente tem a Yolanda, de Goiás, o Leonardo, que é o prefeito de Cascavel, o Oscar, que ele é o prefeito de um dos municípios do Cisga, dos consorciados, o Renan, que é de Goiás, Coronel Fabriciano, nós temos 2 representantes que ainda estamos, enfim, decidindo quem vai ser. Maria Clara e o Hernandes, que são menção honrosa, né, do projeto, então estão indo como convidados, que também participaram do momento em Portugal. O Adesson, prefeito de Goiás.
Tereza Cristina de Viana é uma outra convidada também da parte ali do setor de ensino, ela é representante de uma universidade. Fabiola de Cascavel e Camila Pontes de Goiás como convidadas. Se o nome de vocês não apareceu aqui, a gente pede desculpa, está na correria, mas se vocês sentiram falta, vocês podem entrar em contato conosco que a gente acrescenta, a gente vai passar uma outra vista sobre essas questões, como vocês já viram, né? A gente tem a questão do Willian que tem que sair, então se vocês tiverem alguma dúvida e não viram o nome de vocês contemplados aí, podem nos avisar, que a gente faz a alteração. E eu acredito que seja isso. Totalizando, nós teremos aí cerca de 94 pessoas pela nossa última contagem, só do projeto, contando com os efetivos, digamos assim, que são os representantes do município e os convidados. Então, ressalto, muita gente, a gente vai precisar muito do apoio de vocês. A gente também sabe a questão da agenda está apertada, e a gente até costuma brincar que deixa para dormir em reais. Em euros a gente não dorme, mas brincadeiras à parte, a gente tentou ao máximo fazer com que vocês consigam sugar o máximo que a gente conseguir, aproveitando que Portugal é um município menor. A gente com certeza não conseguiria fazer isso aqui no Brasil, como a gente não conseguiu e teve que colocar em ponto específico, mas em Portugal a gente tem essa facilidade e por isso que a gente tentou. E também os momentos mais tensos, digamos assim, são de segunda, terça e quarta, porque depois quinta e sexta e nos outros dias vai estar todo mundo em conjunto, não vai ser essa loucura. Então eu peço, por favor, a paciência de vocês em relação ao horário, que a gente sabe que ficou bem corrido. Mas é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, é esse o momento. Lore, você tem alguma coisa a acrescentar? Pri, você tem alguma coisa a acrescentar? Tenho sim, gente, sobre questão de alimentação. Se alguém tiver alguma restrição alimentar, se for alérgico a alguma coisa, se for vegetariano, vegano, por favor, sinaliza para a gente, tanto pelo WhatsApp ou por e-mail, porque a gente vai colher essas informações, porque a gente também precisa ali passar para os restaurantes, para a equipe estar organizando isso. Por exemplo, o Zanin, ele é vegetariano, então ele tem várias outras restrições também que a gente está anotando. Então, se alguém tiver, por favor, fala pra gente. A Rose levantou a mão. Rose? Lorena, só uma coisa, eu acho que a gente vai acabar mandando um link para todo mundo que tiver restrições alimentares preencherem um formulário, para a gente ter isso bem organizadinho. Ainda não está pronto, a gente está fazendo isso para Portugal e seria importante que mais para frente vocês fiquem também ligados aí que vai chegar esse link, quem tiver questões alimentares e puder colocar lá, vai ser bom para a gente poder ter a informação toda junto. Rose? Olá, boa tarde a todos. Meninas, é só a questão minha conexão está muito ruim hoje aqui em Santarém, e aí eu acabei perdendo boa parte, mas depois eu vejo com vocês algumas informações. Mas é só, não sei se já foi falado, é só por conta do tempo, o tempo legal, né, que se exige para entrar com a documentação na Câmara Municipal para autorização de viagem para fora do país do prefeito. Então, a gente já está bem apertadinho com o prazo que é estabelecido na Câmara. Então, assim, só para verificar essa documentação, para que a gente consiga, para além da programação, a gente precisa ter a documentação que provoca essa questão da missão técnica. Eu sei que a gente tem o termo, o nosso, inclusive, já está assinado, estou encaminhando para vocês, porém, só o termo não é suficiente, porque a gente precisa de um ofício, uma carta-convite, um documento de provocação nesse sentido, para que a gente já consiga dar entrada no procedimento dentro da Câmara, na Câmara Municipal aqui. Muito bem lembrado, Rose. A gente levantou esse ponto um pouquinho antes dessa reunião e ficou acordado que amanhã a gente vai ter esse documento e vai disparar para vocês, para que vocês possam agilizar o quanto antes esse processo, que a gente sabe que é chatinho, mas, enfim, necessário. Mas, então, isso daí já foi levantado. Bom ponto. Obrigada, meninas. Juliana? Oi, boa tarde a todos. A minha dúvida, porque como eu sou convidada, né, então eu vou com os custos arcados pelo município, e aí eu queria saber uma previsão assim dos hotéis, né, quando serão fechados, para que eu possa também estar fazendo as reservas por aqui. E essa programação que foi explicada inicialmente, aí vocês falaram que tinham compartilhado em algum local que eu ainda não tive acesso, eu queria saber onde está, só para ter essa programação direitinho, né, para não ficar com dúvidas. Tá bom. Em relação ao hotel e restaurante, a gente fez esse levantamento de quais municípios, quais pessoas vão para qual cluster,
E isso já está com a nossa agência, que vai fazer esse contato direto com os hotéis. Então, a gente está também aguardando essa devolutiva de quais são os hotéis. A gente não tem aqui agora quais serão eles. Mas a gente, assim que tiver, a gente vai já sinalizar. E sobre a questão do documento, eu vou enviar de novo, até porque não fica no chat de quem chegou um pouquinho depois, mas eu envio aqui agora tranquilamente. Deixa eu só... Sobre a questão da alimentação, a gente também acho que é bom falar disso para irmos todos nos preparando. Como a gente, em Portugal, é muito comum que as pessoas façam reservas nos restaurantes. Então, assim, vocês vão chegar... os restaurantes não vão receber a gente sem reservas prévias. Então, nós já vamos ter toda a lista dos restaurantes absolutamente fechada antes da viagem. Ela está praticamente fechada, a gente só está nas últimas negociações de pagamento e tudo mais. Como que a gente está imaginando fazer? Quem é convidado participante do projeto vai receber um voucher ou vai estar na lista, cada lugar vai ser de um jeito. Quem for convidado vai estar conosco, vai poder comer, claro, né? Estão previstos na lista de alimentação. E no final acerta separado. A gente já vai ter negociado o preço, etc. É só ir lá e acertar, a gente combina nos grupos como vai fazer isso. A gente vai ter que contar com a colaboração de vocês para nos ajudarem a estar atento a esses detalhes. E vamos também pedir, eu acho que assim, pode ser que tenha... estamos entendendo que os convidados irão participar das atividades, né? Vão estar lá no ônibus que vai sair de manhã do Porto e vai para Valongo num dia, vai sair de manhã no Porto e vai para Maia no outro, enfim, né? Vai para cada lugar. Caso algum convidado não vá acompanhar o grupo naquele dia, é preciso que nos avise. Por quê? Porque aí a gente sabe que essa pessoa não está no ônibus, a gente sabe que essa pessoa não vai jantar, não vai almoçar, etc. Então, a gente vai pedir para vocês também nos comunicarem caso alguém não esteja acompanhando o trajeto de todos os dias do grupo. Respondido, Juliana? Mais alguma dúvida? Por enquanto, sim. Tranquilo. Tá, qualquer coisa eu falo no privado depois. Tá bom. Tinha outra pessoa. Obrigada. A Marcelo tinha levantado, mas... Marcelo, você quer falar? Não, minha dúvida já foi sanada, que é em relação ao ofício. Opa. Pera, está no mudo. Oi. Minha dúvida era em relação ao ofício, mas já foi sanada. Ok, tá bom. Uma coisa que eu queria ressaltar com vocês é que a gente tentou ao máximo manter os grupos que já tinham sido formados aqui no Brasil, a gente tentou ao máximo manter o mesmo grupo lá em Portugal. Então, se houve alguma diferença, foi que a gente meio que foi forçado a alterar por questões de logística, para não ficar mais pesado com uma pessoa só e outro mais vazio. Então, só para deixar isso também bem ressaltado para vocês. Mais alguma dúvida? Bom, então eu acredito que é isso. A ideia dessa conversa aqui com vocês era para... Pri, você quer falar? Pode falar. Braga. Braga, bem lembrado. Continua. Temos um último ponto aqui, que é o seguinte, eu vou até compartilhar minha tela de novo. Espera aí, só um minuto, que eu não estou achando. Vamos ver aqui. Não estou conseguindo achar aqui como compartilha. Eu vou compartilhar a minha tela, tá? E vocês vão ver o que tem na minha tela. Vocês vão ver todas as minhas janelas abertas. Aqui. Então, é o seguinte. O projeto Inova Juntos é conhecido por ter esse trabalho dessa rede de portugueses e brasileiros que foi se formando com os participantes do projeto. Nós recebemos um convite para participar de um evento que vai acontecer após a semana que vocês estarão em Portugal. Nos dias 28, que é segunda, 29 e 30 de novembro.
na cidade de Braga, que é uma cidade para cima do Porto, então é bem ao norte de Portugal. O que vai acontecer lá? Chama Unique Summit, é um encontro de cidades que têm interesse na questão de ser sede de startups e de virar espaços de aglutinação e que tenham desenvolvimento econômico a partir dessa questão da inovação, né? Não só inovação tecnológica, mas inovação como um todo, e criar esse ambiente de startups. Então, o que vai acontecer lá? É um evento que vai reunir gestores municipais, empresas startups e os investidores que está trabalhando também para criar essa rede de cidades startups, que tem algumas cidades em Portugal, incluindo Braga, e tem algumas cidades no Brasil, que são poucas. Uma delas é Niterói, no Rio de Janeiro. Qual é o objetivo deles? Não é juntar grandes capitais, eles não querem Rio, Brasília e São Paulo. Eles querem cidades médias e pequenas que queiram ter esse desenvolvimento associado à inovação e que estejam interessados nesse tema. O evento é um evento que será em inglês, como um espaço para que se encontrem esses diferentes públicos, gestores, público financiadores e empresas. Então, é nessa lógica da intersecção com o setor privado. Bom, nós temos um convite escrito, a gente vai passar para vocês também, que explica exatamente isso que eu estou dizendo, conta o que eles querem fazer no evento, tem uma programação do evento. Esse evento não é parte da missão técnica, porém ele acontece na semana depois. Então, o convite é o seguinte: ou quem já esteja lá e vai ficar mais, ou quem fala assim, nossa, isso me interessa muito porque o nosso grande desejo é que a cidade se torne uma cidade sede de startups. Quero mudar minha passagem, quero ficar lá por minha conta. É esse o convite que nós estamos fazendo. A gente está contando para vocês que existe esse evento. Esse evento entrou em contato conosco porque eles estão interessados em conhecer mais cidades brasileiras, né, com esse perfil de cidades que não é Rio, São Paulo e Brasília, não são as maiores cidades do país, e a gente achou que valia a pena fazer esse convite para vocês diretamente. Nós não podemos trocar as passagens, a gente não vai fazer um grupo 5 para Braga, mas a gente achou que valia a pena, de qualquer maneira, colocá-los em contato com esse debate. E o pessoal da organização do Summit e de Braga vai fazer uma reunião na segunda-feira, antes do início do evento, em português, para falar do conceito, do que é o Summit, o que é Startup City, qual é a metodologia que eles estão trabalhando. Então, se alguém que fala assim, quero se conhecer um pouco mais, posso ficar até dia 28 em Braga, estou interessado, falem conosco. Esse evento vai acontecer, eles vão fazer essa atividade para o Inova Juntos, para quem quiser. Na segunda-feira à tarde, estará lá o presidente de Portugal, né, não o primeiro-ministro, mas o presidente, e eles pedem que a gente dê alguma informação se tem algumas pessoas interessadas de estarem lá até o dia 10. Acho que ninguém vai ficar especialista em Startup Cities agora, mas o que a gente vai fazer é encaminhar para vocês esse texto, com esse convite, o link para a programação. Se alguém se interessar e quiser conversar conosco, estamos disponíveis. Pessoas da equipe que vão estar em Portugal, né? O Zanin vai, a Fabiana vai, acho que eu não sei exatamente quem vai. Então, vão ter algumas pessoas da equipe lá para conhecer. Vamos convidar algumas pessoas que já ficariam lá para estar junto também nessa reunião. E se alguém mais estiver interessado, falem conosco, porque a gente pode facilitar essa ponte, fazer a inscrição de vocês, a inscrição é gratuita. E para participar do evento para participar da reunião não precisa falar inglês, mas também sugerimos que quem acompanhe mais o processo sejam pessoas que falem inglês, porque é um evento internacional e acaba que a língua acaba sendo essa. Priscila, boa tarde. Tu não achas que seria legal chamar um dos, por exemplo, líderes, né, que vão estar a fazer essa né, iniciativa, e ele conversar com, tipo assim, o pessoal, para quem, né, provavelmente não vai prolongar a sua, né, ida, e pode ser que nós conseguimos criar alguma conexão com eles
mesmo a posterior desse evento. O que tu achas? Acho uma ótima ideia. Acho que a gente pode, inclusive, perguntar se eles querem passar, por exemplo, estar no sábado à noite em Coimbra, a gente faz uma reunião no final da tarde e tal. Acho que é absolutamente viável, eu não posso garantir que a agenda deles é disponível, mas eu posso conversar com o Arturo, com o coordenador do evento, e ver se ele toparia fazer esse modelo, porque seria um jeito de encontrar mais municípios sem mudar o programa de vocês. Acho que pode ser ou na sexta ou no sábado bem cedo, enfim. Acho que é possível. E até o professor Marcelo, né, que ele é hoje, né, atual presidente, se conversar na própria embaixada, ele ainda recebe a gente em Belém, a comitiva. Na cidade de Belém? Belém? Não, em Belém, em Lisboa, o bairro, né? Onde... Eu não entendi quem é o professor Marcelo, desculpa. Não, o Marcelo, ele é presidente hoje, né, de Portugal. Ele vai estar nesse evento. O professor Marcelo. Professor Marcelo. E quando ele esteve cá, a gente andou conversando, ele foi o meu também professor, né? E eu tinha falado para ele sobre, né, esse projeto. Eu acho que se falar junto com o aqui embaixador, ele pode receber, né, todas as pessoas no domingo, né, que vai estar quase todos lá, em Belém, né, em Lisboa. Eu acho que pode ser uma experiência para todo mundo, sim. Estou passando essa bola oficialmente para a CNM. Mas era isto. Mas obrigada, vocês estão de parabéns. Priscila. Diga, é Patrick? Isso. Na verdade, indo ao encontro da sugestão do Walter, pensar em algum tipo de parceria, porque é o terceiro ano desse Unique Summit lá de Braga, e já fica esse desafio ou proposta para as próprias CNM de pensar numa rede, futura rede, já para conectar esses municípios do Inova Junto com os municípios do Unique Summit. Algo para futuro, mas que é possível, independente dos interessados irem ou não para esse evento. Costurar algo mais institucional, assim, com a própria CNM e o evento. Uhum. Eu acho que, Patrick, essa indicação é interessante. Que, mesmo sabendo que dificilmente, quer dizer, pode ser que alguém fale assim, não, isso realmente está dentro de tudo que eu sempre quis fazer para o município, está dentro dos nossos planos, vale a pena ir lá. Isso é uma situação, e se ela acontecer, maravilha. Se ela não acontecer, eu acho que, de qualquer maneira, o tema está completamente dentro dos nossos planos de desenvolvimento econômico, né, de formas de desenvolvimento dos municípios. É um formato interessante, tem uma metodologia de trocas que é muito parecida com a nossa, também voltada a partir das experiências das cidades, e eles estão interessados em expandir essa rede no Brasil. Então, mesmo que a gente não faça uma grande delegação para Braga, a nossa perspectiva era um pouco essa, olha, vamos permitir que as pessoas tenham contato com esse tipo de iniciativa, e quem sabe, a partir disso, elas também possam ir construindo outros canais de relação. Então, acho que a linha é bem essa que você está falando mesmo, e a gente pode, quem sabe, fazer um evento virtual desses, para eles apresentarem quem eles são, para vocês conhecerem mais de perto. Acho que esses caminhos aí estão abertos a partir de agora. A verdade é praticamente um desenvolvimento econômico sustentado através de, tipo assim, energias limpas, né? Quase todas as empresas de base tecnológica, né, desses eventos. Acho bacana a ideia do colega aí. Mais alguém tem alguma dúvida? Ou já podemos encerrar? Esse convite vai ser compartilhado também? Vai ser compartilhado em seguida. Ok. Tá? Uhum. E também a gente vai compartilhar a lista de quem vai para onde, para vocês saberem a qual grupo, movimentação sobre a agenda do grupo vocês devem se atentar mais.
Tá. Ok. Eu queria só deixar, antes da gente terminar, esse recadinho, assim, as temperaturas não vão ser gélidas, não vai estar nada abaixo, quer dizer, quem vai para a Serra da Estrela, eu acho que vale a pena vocês olharem aí as temperaturas, faz menos frio em Lisboa, Coimbra e Porto faz um pouco mais de frio, a gente está falando entre 17 e 7 graus, mais ou menos, assim, no geral, de uma forma bem ampla. Como são várias cidades, é difícil. Quem vai para o sul, para o Algarve, é uma temperatura mais amena, então não tem tanto frio. Mas o que a gente sabe, com certeza, é que essa é uma época de chuva em Portugal. Então, a chance de a gente pegar 1, 2, até 3 dias de chuva é muito grande. Então, sugiro que vão preparados e que levem suas botinhas, sapatos confortáveis, galochas são bem-vindas, capa de chuva ou aquelas, né, um casaco mais um abrigo para a gente pegar uma garoa aí em qualquer ida e volta. É um bom tipo de roupa para ter em mãos também em Portugal. Acho que quem vai para Covilhã vai passar um bocadinho mais frio que os outros, né? A expectativa de mais frio são Covilhã e Arouca, que são os lugares mais altos e mais ao norte que nós vamos visitar. Então, realmente sugiro que vocês deem uma olhada na previsão do tempo, climatempo, AccuWeather, e chequem aí o tanto de frio que vão receber. Quanto à documentação que nós temos que levar impressa, né? Seja seguro viagem, aquela carta que vocês mencionaram que vai ter um documento nominal, né, da missão individual para cada um apresentar na imigração. Não sei se isso já foi falado no comecinho ou não. Isso eu imagino que vai ser enviado mais para frente, né, para a gente poder levar tudo impresso. Isso. Sobre o cartão vacinal, que eu acredito que já não é mais necessário, né? A última informação que a gente teve é de que não estava sendo mais solicitado. Porém, como isso sempre muda, a gente, na dúvida, a gente peca por mais, né? Então, é bom que vocês estejam com ele para caso seja necessário. E outra coisa, a gente vai montar um subsídio de viagem mais geral para todo mundo. E vai ser um padrão mesmo, não vai ser nada muito... É só para vocês terem, para passarem mais facilmente pela migração, porque a gente sabe que é um pouco complicadinho. Eu vivi na pele o quão complicado é e o quanto me auxiliou. Então, vai ser um documento mais geral e a gente vai indicar para vocês qual pessoal que vocês devem imprimir para levar junto, mas a gente vai ter um mais geral, por exemplo, com a agenda, para que caso perguntem para vocês o que vocês estão fazendo em Portugal, vocês estejam abarcados com isso. Ótimo. É verdade, o subsídio de viagem é algo extraordinário, as meninas organizam, isso fica tudo dentro de um único documento, isso facilita muito, nós fomos até reconhecidos, né, Liz, como o grupo mais organizado de viagem que estávamos nesse procedimento, então as meninas já encaminham tudo para a gente e dá tudo certo. Engasguei aqui. Gente, só questão de vacina, para quem tem dúvida, ano passado o Zanin sempre recomendava a todo mundo se vacinar com a questão da febre amarela, mas acho que em Portugal não é obrigatório, assim, mas é só uma recomendação mesmo. Bom, tem alguma dúvida? Patrick, você quer falar alguma coisa? Tá com a mão levantada. Eu esqueci de baixar. Tá. Bom, acho que é isso. Se ninguém tem mais dúvida, a gente se encontra e qualquer coisa a gente avisa vocês aqui, tá bom? Obrigada, pessoal. Reunião de metodologia de ABEP. Isso, eu ia falar isso. Viagem. A primeira, no dia 3, teremos município de Goiás e município de Guimarães. Goiás vai falar do Vale Feira e da política de desenvolvimento agrário. Ajuda aí, Renan. Política de desenvolvimento rural, mais amplo. E Guimarães também vai falar de práticas para desenvolvimento rural lá.
Tem algumas coisas até bem parecidas, eu acho. Isso vai ser dia 3, no velho horário das 10h30 da manhã. O outro vai ser dia 10. Nós vamos fazer uma atividade prévia preparativa para a questão dos termos de cooperação. A ideia é a gente começar a falar sobre isso agora, antes da viagem, para vocês já levarem essas ideias para a viagem, pensarem nisso durante os 3 dias lá de intercâmbio e chegarem na sexta-feira, dia 25, com tudo muito afiado para só alinhar e saírem de lá com os termos de cooperação o mais desenhados possíveis para que a coisa caminhe em seguida. Então, o convite para essas 2 datas já tá feito. Isso. Então, a gente vai mandando também esse lembrete ao longo dos dias, mas é isso. Então, dia 10, metodologia, bem prestes a gente embarcar, né? Bem pertinho. E a questão do... Que dia que vai ser o outro, Pri? Do compartilhamento de boas práticas, lá? Dia 3, quinta-feira. Dia 3, quinta-feira da próxima semana. Então, também já fica aí o convite para todo mundo, mas a gente vai mandando alertas no WhatsApp para vocês não esquecerem. Da minha parte é isso. Se alguém não tiver nenhuma consideração, então a gente encerra aqui. Mais uma vez, estamos à disposição por celular, por WhatsApp, por e-mail, enfim, a gente tenta acompanhar o máximo possível. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar para a gente. A gente vai enviar o documento da programação com os ajustes de hoje pelo WhatsApp. E a questão dos termos para os prefeitos assinarem, né? Levarem para a Câmara para pedir a permissão para se ausentar amanhã, até o fim do dia. E eu acho que é isso da nossa parte. Fica a questão também de quando a gente tiver o nome dos hotéis, a gente já passar para vocês de imediato, para que vocês possam agilizar, né, as pessoas que vão pagar por fora pelos convidados. Mas é isso, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Estamos aqui da nossa parte ansiosos para a missão, acredito que vocês também. Então, enfim, todos no mesmo barco e a gente espera se ver em breve. Um beijo, muito obrigada e tchau, tchau. Prazer revê-los. Tchau. Prazer. Obrigado. Tchau, pessoal. E até. Tchau.